Vamos dar continuidade aqui o nosso estudo, né, de programação orientada a objeto. A gente já começou na aula passada com uma aula teórica e a gente vai agora fazer um pouco de prática aqui na aula de hoje. E eu quero que você tenha em mente que quando a gente vai programar, a gente pega um problema do mundo real e traz para o mundo virtual, né, para o mundo da programação. E para fazer essa abstração, a gente usa alguns paradigmas e a gente está utilizando aqui a programação orientada a objeto, em que tudo é objeto, certo? Então, a gente viu que uma das principais características por ser um objeto é que você pode planejar, né? O objeto ele pode ser planejado. Então, eu vou aqui agora criar um novo projeto. Eu vou chamar aqui de aula 2. Não vou criar esse módulo aqui não. Aula 2. E aqui a gente vai começar o planejamento do nosso objeto, né? E para começar esse planejamento a gente faz pela classe, né? Eu vou chamar essa classe aqui de pessoa. Então qual que o exemplo para quem ainda não viu a aula passada? O exemplo que a gente viu foi de uma pessoa ir comprar o pão, né? Então a gente tem essa situação do mundo real que a gente vai trazer para aqui agora. Então a pessoa ela tem várias características, né? Mas aqui especificamente eu só quero planejar uma característica dela que vai ser o nome. Então a pessoa aqui vai ter apenas essa característica, o nome. Então no meu planejamento já estou dizendo a pessoa terá apenas o nome. E aqui eu vou dizer o tipo, né? Estou dizendo aqui agora informando para nossa IDE, né? Que vai ser uma string e eu vou dizer também que ela vai ser privada, ou seja, apenas essa classe aqui que vai ter acesso a essa propriedade. Então o objeto ele tem propriedades e ações, né? Então ele tem características ali e ele também pode executar ações, executar funções, né? Então a gente já disse aqui a característica que vai ter o nosso objeto e agora a gente vai dizer a ação que esse objeto ele vai fazer, que é justamente comprar o pão. Então essa pessoa, que para mim só interessa uma característica, que é o nome, ela vai executar uma função que é comprar pão, certo? Só que para comprar o pão, o que essa pessoa precisa? Dinheiro, né? A gente vai colocar aqui dinheiro para ela. Então ela vai levar o dinheiro para poder comprar o pão. Só que no Java a gente precisa deixar isso de uma forma, né, que o Java consiga interpretar. Então aqui eu vou dizer que o retorno disso aqui vai ser uma mensagem, né? E a mensagem vai ser uma string, né? Então a gente vai dizer que essa ação aqui, comprar o pão, eu vou precisar passar o dinheiro e ela vai retornar uma mensagem. Só que o Java também quer saber quem é que pode ter acesso a essa ação, quem é que pode mandar que essa classe aqui execute essa ação. Então eu vou colocar aqui público para que outras classes possam também estar mandando essa classe aqui comprar o pão. E aqui eu vou dizer o tipo do dinheiro, né? Então o dinheiro, como ele é fracionado, né? A gente vai colocar aqui double. Certo? E aqui está dando erro porque ele já está esperando aqui o retorno. E aqui eu vou colocar aqui já vou falar assim, ó, tá, vamos retornar uma mensagem, né? Vou deixar aqui já para não ficar dando esse erro. Bom, então quando a pessoa receber o dinheiro, a depender do valor do pão, ela vai comprar essa quantidade, né? Ela vai trazer para casa aí essa quantidade de pão. Então eu vou dizer aqui que o pão ele vai custar 50 centavos, tá? E aí, como está fracionado o valor, eu venho e digo que ele vai ser do tipo double, certo? Bom, então ali em cima eu recebi o dinheiro, tá?
E se eu divido a quantidade de dinheiro que eu tenho pelo o valor do pão, que eu declarei lá em cima que é 50 centavos, eu vou ter a quantidade exata de pão que eu vou poder receber, né? Só que se esse valor for, por exemplo, R$10,30, eu vou ter 20 pães, vai ser uma quantidade de 20, por exemplo, e vírgula alguma coisa, né? Ou seja, não vai ser um valor inteiro. Mas quando eu coloco essa divisão aqui, ele já está pegando justamente a parte inteira da divisão, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou dizer aqui agora que dessa divisão aqui, eu quero que seja colocado na variável quantidade de pão, certo? E como essa divisão aqui pode vir um valor fracionado, eu vou colocar e vou dizer aqui que essa variável vai ser do tipo double, certo? Quantidade de pão. Só que a depender do valor que a gente passa, a gente pode vir com truco. E aí, se eu pego o dinheiro que a gente recebeu e divido pelo o valor do pão, o resto da divisão, se for diferente de zero, vai ser o troco. Uma forma de eu obter o resto da divisão é utilizando o sinal de percentual. Então eu vou atribuir isso aqui, né? Se houver realmente o valor, eu vou atribuir a variável troco. E aí, como também pode vir um valor fracionado, eu vou dizer que esse tipo aqui vai ser double, certo? Então aqui a gente já tem a quantidade de pão, a quantidade de troco. Agora a gente precisa atribuir aqui a mensagem que a gente vai retornar após executar essa ação. E a mensagem que eu quero atribuir aqui vai ser mais ou menos assim. Então eu vou deixar isso aqui de forma dinâmica, né? Então, a depender do valor que a gente vai informar, isso aqui vai ser alterado cá embaixo. Só que o nome que eu vou informar aqui, para eu poder pegar ele, eu preciso criar um método específico aqui de get e de set. Porque quando eu coloco lá, como eu coloquei privado aqui, eu só vou poder... Então, para pegar aqui a variável nome, que está aqui em cima, eu preciso utilizar um método que a classe ela vai me permitir utilizar tanto para alterar quanto para consultar. E esse método ainda não está aqui, mas a gente vai adicionar agora aqui, que é o método get e set, certo? Então a gente atribuiu aqui mais duas ações aqui dentro da nossa classe, certo? Por serem justamente métodos. E as ações são retornar o nome ou então atribuir um nome à nossa propriedade aqui que a gente chamou de nome, tá bom? Então eu vou dizer aqui, né, para começar a nossa mensagem, que a gente vai pegar o nome da pessoa que comprou o pão que vai ser informado, certo? Aí a gente vai pegar o nome e vamos dizer que essa pessoa comprou a gente precisa colocar o mais aqui para concatenar, certo? Comprou a quantidade de pão e retornou com, a gente vai colocar aqui em reais, com troco. Certo? Já temos aqui a nossa classe, vou salvar agora. Só que a gente ainda não consegue executar nosso programa, né? Isso aqui é só a classe, né? O planejamento do nosso objeto. Então eu vou criar agora outra classe aqui. Eu vou chamar aqui de história, certo? E vou passar para ele aqui o método main. Vou salvar agora.
E a partir daqui a gente vai poder criar um objeto com base naquele planejamento que a gente fez aqui, né, na classe pessoa. Então aqui a partir dessa classe aqui, que vai ser a classe que vai iniciar nosso programa, eu vou fazer eu vou chamar, na verdade, né, e criar até um objeto a partir dela aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui que eu quero a classe pessoa e agora eu vou criar um objeto dessa classe. E qual o nome que eu vou dar para esse objeto? Eu vou chamar de pessoa e eu vou agora aqui dizer que eu quero uma nova instância, ou seja, eu quero que seja criado a pessoa, certo? Então, eu falei assim, só para deixar mais claro. Eu falei, agora estou falando aqui para o Java, eu quero aquela classe que eu criei, aquele planejamento que eu fiz, eu quero lá, né, que é a pessoa que foi que eu criei, e eu vou chamar esse novo objeto que eu vou criar de pessoa também. E aí nele você já pode criar, ou seja, instanciar esse objeto novo. E aí essa instância você vai atribuir aqui em pessoa, certo? Então essa pessoa não tem nome, não é? Não tem nome. Então eu vou atribuir aqui um nome para ela. Eu vou chamar aqui, usar aquele método, né, que a gente criou lá, e vou chamar de Joãozinho, né? Joãozinho. Então aqui agora eu estou passando o nome para essa pessoa que eu criei. Então eu criei ela, criei esse objeto aqui agora, a partir do que a gente planejou, e eu estou dizendo agora que ela vai ter o nome Joãozinho. Mas agora eu também posso chamar o Joãozinho aqui, né, que é esse objeto que a gente passou aqui, e passar uma ação para ele. Falar, Joãozinho, eu quero agora que você compre o pão para mim. E aí eu vou passar para o Joãozinho aqui nesse método o valor de 10. Tem que ser double, né? Então o valor de 10 reais. Bom, aqui eu já tenho a minha ação, né, que vai ser executada. Só que, como ela vai retornar uma mensagem, o Java não vai saber que ele precisa exibir, né? Eu tenho que dizer isso para ele. E eu vou dizer aqui chamando o método systemout.println, e aqui dentro eu vou passar essa minha ação, porque aqui ele já retorna, ele já executa e retorna essa mensagem. Então eu vou salvar e vou agora executar aqui a classe starter aqui. E agora a gente viu que retornou aqui, Joãozinho comprou 20 pães e retornou com 0 reais de troco. Então a gente vê que tem algum, só que a gente vê que ainda a mensagem não está assim ideal, né? Porque ela está trazendo aqui esse ponto zero na quantidade do pão que não precisava e não está bem formatado aqui a questão do valor, né? A gente pode fazer isso aqui agora para que a gente deixe isso bem formatado. Primeira coisa, a gente pode chegar aqui, como isso aqui é um double, eu posso colocar aqui, chamar esse int value, porque ele só vai trazer a parte inteira do double, né? Então, tudo que tiver aqui depois da vírgula, no caso aqui ponto, vai ser desconsiderado. Vamos salvar, vamos testar. Você vê que já sumiu, né? Então agora o Joãozinho comprou 20. Aí faltou colocar, né? Comprou 20 pães. Então o Joãozinho comprou 20 pães e retornou com 0 reais de troco. Agora, se a gente fizer outro teste aqui,
e colocar aqui, por exemplo, 10.3. Se a gente salvar, olha como é que ficou bem feio, né? Não ficou também formatado. Então vamos resolver isso aqui agora. E eu vou resolver da seguinte forma aqui. Dentro da nossa classe pessoa, eu vou utilizar aqui o decimal format, que é uma classe do próprio Java, né? Então eu vou chamar ele aqui de decimal, certo? E eu vou pedir para que seja instanciado um novo objeto também. E nesse objeto eu vou passar a forma que eu quero que seja formatado ali o número, que eu vou colocar desse jeito aqui. Depois de criado aqui, eu preciso informar aqui embaixo que o troco ele vai estar recebendo essa formatação aqui que eu defini cá em cima, né? E eu chamei de decimal. Então, quando eu chamo aqui e pego o método format, né? Eu passo aqui o troco, excluo aqui e salvo aqui e executo. A gente vê que agora a mensagem está formatada. Joãozinho comprou 20 pães e retornou com 30 centavos. Eu posso até colocar, né, mais uma mensagem aqui, 30 centavos de troco, né, para ficar legal. E ponto aqui. Executo mais uma vez. E é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aí. Mas eu tentei trazer de uma forma mais didática possível para a pessoa que nunca ouviu falar de programação orientada a objeto possa entender e assim estar dando os próximos passos. E eu espero também estar trazendo aulas um pouco mais avançadas aqui também para o canal. Então é isso aí. Te vejo na próxima aula.